Você já se perguntou por que impérios caem? Não estou falando de razões morais. Não estou falando de justiça histórica ou karma. Estou falando de mecânica pura, de padrões que se repetem independente de opinião, independente de desejo, independente de qualquer narrativa que você prefira acreditar. A pergunta correta não é por que impérios caem. A pergunta correta é: por que sempre são os fracos que conquistam os fortes? Porque, ao longo de toda a história humana, as sociedades mais ricas, mais avançadas, mais populosas, mais tecnológicas, sempre perdem para tribos marginalizadas, pobres, atrasadas. Se você tivesse que apostar em 250 antes da Era Comum, qual estado chinês unificaria a China? Você olharia para a população, olharia para terras férteis, olharia para rotas comerciais, olharia para a produção intelectual, para a quantidade de cientistas, para a literatura, e com base nisso você apostaria em Shu, em Zhao, em Wei. Estados grandes, estados ricos, estados conectados. Você jamais apostaria em Qin. Qin estava nas montanhas. Qin era pobre. Qin era isolado. Qin era atrasado. Mas foi Qin que conquistou tudo. Se você estivesse na Grécia em 500 antes da Era Comum, observando as cidades-estado, em quem você apostaria? Atenas tinha a maior marinha. Controlava o comércio no Egeu. Tinha a maior população. Tinha Platão, Sócrates, os grandes dramaturgos. Tinha a democracia. Tinha tudo. Esparta era temida militarmente. Entre essas duas, certamente uma delas unificaria a Grécia. Mas quem unificou? Macedônia. Um reino pobre, marginal, considerado bárbaro pelos próprios gregos. E depois? Depois a Macedônia de Alexandre conquistou o Império Persa, o maior império que o mundo já tinha visto até então. E décadas depois, quem conquistou tudo? Roma, uma tribo irrelevante na Península Itálica. Não é acidente, não é sorte, não é exceção, é o padrão. Professor Jiang analisou isso sistematicamente. Ele observou: em qualquer região fragmentada, ao longo da história, quem vence não é o mais forte, é o mais marginal. Sempre. Os astecas eram uma tribo faminta vinda do norte, colocada num pântano para morrer, e dominaram milhões. Os acadianos eram mercenários tribais e criaram o primeiro império mesopotâmico. O problema é que nós aprendemos história como narrativa moral. Aprendemos como se houvesse heróis e vilões, como se houvesse progresso inevitável, como se civilização significasse força. Mas civilização, na maioria das vezes, significa fraqueza, significa divisão interna, significa elites brigando por status enquanto bárbaros observam de fora, aprendendo, esperando. E quando você entende isso, quando você realmente entende, você olha para o mundo hoje e vê o mesmo filme rodando de novo. As mesmas métricas erradas sendo usadas, as mesmas apostas sendo feitas, as mesmas ilusões sendo mantidas. Vamos deixar claro, isso não aconteceu uma vez, não aconteceu duas vezes. Aconteceu sistematicamente ao longo de milênios, em continentes diferentes, com povos que nunca tiveram contato entre si. China, período dos estados combatentes, 7 grandes estados. O mais rico? Shu. O mais populoso? Qi. O mais avançado culturalmente? Wei, com seus filósofos e estrategistas. Quem tinha as melhores terras? Vários deles. Qin? Qin estava num canto montanhoso, longe dos rios principais, com uma população menor, menos sofisticada. Mas Qin desenvolveu uma máquina militar coesa, com reformas brutais que eliminaram a aristocracia parasitária, mobilizaram toda a população e criaram um sistema de meritocracia cruel. Qin venceu porque era faminto, porque não tinha escolha, porque todos os outros estados estavam ocupados demais com intrigas de corte. Grécia. 1000 cidades-estado. Atenas domina o mar. Esparta domina a guerra terrestre. Corinto controla rotas comerciais. Tebas tem generais brilhantes.
Mas todas essas cidades estão enredadas em alianças complexas, em política interna, em facções que se odeiam. Enquanto isso, Filipe da Macedônia, governante de um reino considerado semibárbaro, está unificando seu povo, forjando uma falange imparável, treinando seu filho Alexandre. E quando Alexandre cruza para a Ásia, ele não está carregando séculos de intriga política. Ele está carregando fome de conquista. Roma. No século IV, antes da Era Comum, Roma era nada. A Península Itálica estava colonizada por gregos ao sul, etruscos ao norte. Roma era uma cidade-estado italiana sem relevância especial. Não tinha a cultura grega, não tinha a riqueza das colônias gregas, não tinha tecnologia naval avançada, mas Roma tinha algo mais, uma capacidade brutal de absorver derrotas e continuar. Uma coesão interna forjada por séculos de guerras constantes contra vizinhos. Uma meritocracia militar que promovia com base em resultados, não em linhagem. Roma perdeu batalhas enormes, Canas, onde Aníbal massacrou 50.000 romanos num único dia. E mesmo assim, Roma não parou. Enquanto Cartago, rica e sofisticada, debatia política interna, Roma mobilizava mais legiões. Mesopotâmia, Uruk era o centro do mundo, literalmente. Ponto de encontro entre o Tigre e o Eufrates, porta para o Golfo Pérsico, rota para a Índia, ligação com o Egito. Uruk tinha tudo. Era a primeira grande cidade da humanidade. Tinha escrita, comércio, templos monumentais. E ao redor, várias outras cidades sumérias, igualmente avançadas. Quem as conquistou? Sargão da Acádia, um mercenário tribal de uma região montanhosa marginal. Astecas, o Vale do México, século XIV. Dezenas de cidades-estado, todas mais ricas e estabelecidas que uma tribo nômade faminta vinda do norte. Essa tribo, os mexicas, que depois chamaríamos de astecas, era tão desprezada que foi colocada num pântano, literalmente. Vão morrer ali. E o que eles fizeram? Transformaram o pântano em chinampas, ilhas flutuantes de cultivo intensivo. Criaram a cidade mais populosa das Américas. Dominaram milhões. E depois? Depois vieram 500 espanhóis e conquistaram tudo. O padrão não é ambíguo, não é sutil, está na cara. Mas continuamos olhando para as métricas erradas, prof. Jung identificou 3 métricas reais. Não população, não PIB, não tecnologia, 3 coisas que realmente determinam quem vence. Energia, abertura, coesão. Energia significa: seu povo trabalha? Seu povo tem objetivos claros? Seu povo está disposto a sacrificar conforto por conquista? Ou seu povo está acomodado, esperando que alguém resolva os problemas, reclamando quando o delivery atrasa? Abertura significa: você admite quando está errado? Você adapta quando a realidade te contradiz? Você aprende com derrotas? Ou você insiste que seu método é superior, que sua cultura é avançada, que o problema são sempre os outros? Coesão significa: vocês agem como time. Vocês se veem como um povo? Vocês sacrificariam algo pessoal pelo coletivo? Ou cada um está maximizando vantagem individual, cada facção puxando para seu lado, cada elite protegendo apenas sua própria linhagem? Essas 3 métricas explicam Kim. Kim era pobre, então seu povo tinha energia, não tinha opção. Era trabalhar ou morrer. Kim era marginal, então era aberto a métodos não ortodoxos. Importou estratégias de outros estados, promoveu plebeus com base em mérito. Kim era ameaçado, então era coeso. Todos sabiam que se caíssem, morreriam. Não havia espaço para fragmentação. Agora olhe para Chu, o estado mais rico. Chu tinha recursos, então sua elite não precisava trabalhar. Podia viver de renda extraída de camponeses. Chu era estabelecido, então era fechado. Sempre fizemos assim. Chu era grande, então era dividido. Facções aristocráticas brigando por cargos, por terras, por status. Baixa energia, baixa abertura, baixa coesão.
Essa é a fórmula da derrota. Não importa quantos soldados você tem, não importa quanto ouro você acumulou, não importa quantos filósofos você produziu, se sua sociedade tem baixa energia, baixa abertura e baixa coesão, você será conquistado por alguém que tem alta energia, alta abertura e alta coesão. E aqui está o ponto que o professor Jiang martelou. Pobreza cria energia. Marginalização cria abertura. Ameaça cria coesão. Riqueza cria acomodação. Estabelecimento cria arrogância. Segurança cria fragmentação. Não é justiça, não é karma, é mecânica. Paquistão no jogo mundial começa com 0 recursos. 0. Então o que a equipe do Paquistão faz? Implora, mente, rouba, trabalha de graça para outros para pegar ferramentas emprestadas. É humilhante? Sim. Funciona? Sim. Enquanto isso, a equipe dos Estados Unidos, que começou com tudo, fica sentada recortando triângulos confortavelmente. No final do dia, quem está em segundo lugar? Paquistão. Por quê? Energia, abertura, coesão. Os Estados Unidos tinham recursos, então tinham baixa energia. Já temos tudo. Paquistão tinha nada, então tinha altíssima energia. Precisamos de tudo. É simples assim. E você agora, olhando para a sua própria vida, para a sua própria sociedade, onde você está? Você está na equipe que tem tudo e por isso não trabalha mais? Ou você está na equipe que não tem nada e por isso trabalha sem parar? Porque a história não se importa com suas desculpas. Então, o que acontece quando você vence? O que acontece quando você conquista? O que acontece quando você se torna rico? Você apodrece. Não imediatamente, não de uma vez, mas inevitavelmente. Vamos ser precisos sobre o mecanismo. Quando uma sociedade é pobre, todo mundo precisa trabalhar. Elite e povo todos sabem. Se não trabalharmos, morremos. Então há energia, há propósito claro, sobrevivência, conquista, crescimento. Mas quando você vence, quando você acumula riqueza, algo muda. A elite percebe: não preciso mais trabalhar. Posso viver da renda, posso extrair tributo dos camponeses, posso cobrar pedágio nas rotas comerciais que agora controlo. E o povo? O povo está endividado, está sobrecarregado, está cansado. A energia coletiva cai. Pior, a elite, agora rica, torna-se fechada. Por quê? Porque agora tem algo a perder. Antes, quando você era marginal, você aceitava qualquer ideia boa, viesse de onde viesse. Você promovia qualquer pessoa competente porque precisava de resultados. Mas agora? Agora você tem uma aristocracia. Agora você tem famílias estabelecidas. Agora você tem... Nós sempre fizemos assim. Inovação é a ameaça. Competência externa é a ameaça. Então, você fecha. Você promove por linhagem, não por mérito. Você repete velhas fórmulas porque funcionaram antes. E coesão? Coesão desaparece completamente. Quando você era pobre, todos sabiam. Estamos juntos ou morremos juntos. Mas agora? Agora há hierarquia, há classes, há desigualdade massiva. O aristocrata não se vê como parte do mesmo povo que o camponês. O camponês não sente lealdade ao aristocrata. Cada um está no seu jogo. Cada facção está puxando para seu lado. Roma. No auge do império, senadores romanos possuíam mais riqueza que reinos inteiros. Enquanto isso, legiões romanas nas fronteiras mal recebiam pagamento. Soldados viravam mercenários leais a generais, não a Roma. A coesão que permitiu a Roma sobreviver a Canas, morta. Substituída por facções senatoriais, por guerras civis, por generais usando legiões como exércitos privados. Atenas. Após derrotar os persas, Atenas criou a Liga de Delos, teoricamente uma aliança, na prática um império de extração. Atenas cobrava tributo de cidades aliadas. Usava esse tributo para construir o Partenon, para pagar cidadãos atenienses para participarem da democracia. E as outras cidades? Ressentidas.
Quando Esparta ofereceu libertação do imperialismo ateniense, metade da liga mudou de lado. China durante os estados combatentes? Cada estado internamente era dilacerado por facções aristocráticas. Enquanto isso, Qin eliminou sua aristocracia hereditária, criou um sistema onde promoção vinha de resultados militares e administrativos. Brutal? Sim. Eficaz? Absolutamente. Então aqui está o ciclo. Pobreza gera fome, fome gera energia, abertura, coesão, isso gera conquista. Conquista gera riqueza. Riqueza gera acomodação, arrogância, fragmentação. Isso gera fraqueza. Fraqueza convida a conquista e recomeça. Não há exceções, não há desta vez é diferente. Não há escape do ciclo através de boa intenção ou tecnologia avançada. Você pode ter inteligência artificial, pode ter armas nucleares, pode ter a maior economia do mundo. Se sua elite está mais preocupada com jogos internos de status, se seu povo está acomodado, se sua sociedade está fragmentada, você está vulnerável. E alguém faminto está observando. Vamos falar sobre o momento exato em que o jogo muda. No começo, quando você é uma tribo marginal tentando sobreviver, o jogo é simples, cooperação para não morrer. Você precisa plantar, você precisa se defender, você precisa de todos trabalhando juntos. E nesse estágio, quem lidera? Poetas, sacerdotes, pessoas que articulam uma visão, uma identidade coletiva, uma razão para existir como povo. Isso é startup. Todo mundo trabalha 16 horas por dia. Todo mundo acredita na missão. Todo mundo sente que está construindo algo. Mas então você vence. Você conquista território, você acumula riqueza. E o jogo muda. Agora o jogo não é mais como construímos algo juntos. O jogo é como eu garanto que meus filhos herdam meu status. A elite que chegou ao poder por mérito, por competência, por trabalho, agora quer transformar isso em privilégio hereditário. E a ferramenta para isso? Burocracia. Você pega a religião que antes era sobre energia, sobre motivação coletiva, sobre construção e transforma em regras, em hierarquia fixa, em você deve obedecer. A religião vira mecanismo de controle, não de mobilização. Professor Jung chamou isso de a segunda iteração do jogo. E nessa iteração há um problema inevitável, superprodução de elite. O quê? Simples. Você é aristocrata. Você tem privilégios, você quer passar para seus filhos. Mas você tem 4 filhos. Eles têm 4 filhos cada. Em 3 gerações, você tem 64 netos, disputando as mesmas posições de elite que você ocupava sozinho. Não há cargos suficientes. Não há renda suficiente. Não há status suficiente. Então, o que acontece? Facções. Cada príncipe, cada herdeiro, torna-se símbolo de uma facção. E essas facções começam a lutar entre si. Não lutam pelo império, não lutam pelo povo. Lutam por cargos, por terras, por tributos. E, inicialmente, quando ainda há espaço, os perdedores são exilados. Vá fundar uma colônia. E eles vão. E isso, na verdade, cria o período mais dinâmico de uma civilização, os estados combatentes. Por quê? Porque agora você tem múltiplas cidades-estado da mesma civilização competindo entre si. E elas competem de forma aberta. Cada uma tenta atrair os melhores talentos, cada uma inova, cada uma compartilha descobertas através de comércio e intercâmbio. China, 100 escolas de pensamento. Confúcio, Mozi, Laozi, todos viajando entre estados, oferecendo ideias. Grécia, Sócrates, Platão, Aristóteles, os grandes dramaturgos, todos durante o período clássico, quando as cidades-estado competiam. É a Era de Ouro, é o auge da criatividade. Mas então o espaço acaba. Não há mais lugar para exilar perdedores. E agora? Agora as facções lutam internamente. E o jogo muda de novo. Agora o jogo é política de corte. Você não pode mais competir abertamente. Você precisa jogar dentro das regras da burocracia.
Mas se você joga exatamente pelas regras, você perde. Então você precisa trapacear. Mas como trapacear sem ser descoberto? Segredo, confiança, coordenação. E a solução histórica para esses 3 problemas? Sociedades secretas. Como você mantém segredo? Hierarquia compartimentalizada. Só o topo sabe o plano completo. Como você cria confiança? Transgressão compartilhada. Se todos cometemos um crime juntos, ninguém pode trair ninguém sem se incriminar. Como você coordena? Mitologia. Uma narrativa que justifica tudo. Estamos servindo um propósito maior. E agora, todas as facções de elite têm suas próprias sociedades secretas. E o jogo do império é: qual sociedade secreta controla o topo? Não é sobre governar bem, não é sobre defender o império. É sobre sua facção vencer as outras facções. E enquanto isso acontece, o império fica cada vez mais insulado, corrupto, dividido. Insulado, porque cada facção só fala consigo mesma. Corrupto, porque cada facção precisa roubar recursos para financiar sua luta interna. Dividido, porque não há mais nós. E do lado de fora, tribos famintas, observando, esperando. Vamos ser claros sobre como política de corte funciona, porque é isso que mata impérios. Você tem um império. Externamente parece estável. Internamente, guerra total. Mas guerra silenciosa. Guerra de bastidores. Cada facção precisa resolver 3 problemas ao mesmo tempo. Primeiro, segredo. Se você vai trapacear, se vai manipular, se vai conspirar, você não pode fazer isso abertamente. Então você precisa de uma estrutura que oculte suas ações. Hierarquia, compartimentalização, células. Só o topo sabe o que está acontecendo. A base executa ordens sem entender o quadro completo. Segundo, confiança. Como você garante que as pessoas da sua facção não vão te trair? Você não pode confiar em lealdade moral. Então você cria lealdade através de cumplicidade. Você faz todos participarem de uma transgressão. Se alguém te denunciar, se denuncia também. Historicamente, isso significa sacrifício ritual. Não literal, necessariamente, mas todos cometem algum ato que, se exposto, destrói todos. Agora, a confiança. Confiança através de ameaça mútua. Terceiro, coordenação. Como 200 pessoas conspiram juntas sem deixar rastro. Como agem em sincronia, sem reuniões documentadas, através de mitologia, uma narrativa compartilhada. Estamos servindo o Deus X que quer transformar o mundo no paraíso e todo mundo entende o propósito maior. Então coordena sem precisar de ordens explícitas constantes. Isso é sociedade secreta. E toda facção de elite de todo o império eventualmente vira isso. Roma, facções senatoriais. China, facções de eunucos, facções de generais, facções de famílias aristocráticas, impérios islâmicos, facções mamelucos. Bizâncio, facções nos hipódromos, literalmente torcidas de corrida de carruagem que eram fachadas para redes de poder político. E o que essas facções fazem? Lutam entre si, pelo controle da burocracia, pelo controle do imperador, pelo controle dos recursos. E aqui está o ponto crítico. Do ponto de vista de cada facção, o inimigo não é externo. O inimigo não são os bárbaros na fronteira. O inimigo é a facção rival dentro do palácio. Então o que acontece? Recursos que deveriam ir para a defesa vão para suborno. Talentos que deveriam ser promovidos por mérito são promovidos por lealdade faccional. Informações que deveriam ser compartilhadas são escondidas porque podem beneficiar facções rivais. O império apodrece de dentro. E aqui está algo que Professor Jiang mostrou. Isso não é falha de caráter, não é pessoas más. É a estrutura, é o jogo. Se você está em uma facção e joga de forma honesta, você perde. A facção que trapaceia, vence. Então todas trapaceiam. É equilíbrio de Nash, é teoria dos jogos. E enquanto isso acontece lá na fronteira, há tribos.
tribos pobres, tribos famintas. E essas tribos, elas observam, elas aprendem, elas trabalham como mercenárias para o império e aprendem as táticas do império, as armas do império, a organização do império. E, eventualmente, uma facção dentro do império, desesperada para vencer outra facção, faz o movimento fatal. Convida os mercenários para dentro. Ajude-nos a derrotar nossos inimigos. E os mercenários ajudam. E depois percebem. Espera, por que estamos servindo vocês? Nós somos mais fortes. E tomam tudo. Roma não caiu porque bárbaros eram superiores. Roma caiu porque generais romanos usavam bárbaros federados contra outros generais romanos. E, eventualmente, os bárbaros perceberam que não precisavam de generais romanos. China. Estados combatentes constantemente contratavam Qin como mercenário. Até Qin perceber: somos mais fortes que qualquer um deles. Impérios islâmicos contratavam mamelucos, escravos militares turcos, porque facções não confiavam em dar poder a árabes de outras facções. E depois, mamelucos tomaram o poder. É o padrão, sempre. Quando facções internas estão mais preocupadas em derrotar umas às outras do que em defender o coletivo morre. Agora vamos falar sobre o erro que todo império comete. O erro que parece inteligente no momento e que os destrói. Você é uma facção dentro de um império. Você está lutando contra outras facções. Você precisa de força militar. Mas você não pode confiar nas legiões regulares, porque elas podem ser leais a outras facções. Então o que você faz? Você contrata de fora mercenários, tribos da fronteira, pessoas que não têm lealdade a nenhuma facção interna, então teoricamente são controláveis por você. Parece inteligente. Você está importando força sem aumentar o poder de suas facções rivais. Mas aqui está o que você não percebe. Você está treinando seus conquistadores, essas tribos, esses mercenários. Eles chegam pobres, chegam com tecnologia inferior, chegam sem organização sofisticada, mas enquanto trabalham para você, eles aprendem. Aprendem suas táticas militares, aprendem suas armas, aprendem como seu império funciona, aprendem suas fraquezas. E eles enriquecem. Você os paga, eles saqueiam, eles acumulam. E aqui está a parte crucial. Enquanto estão servindo você, eles permanecem coesos. Por quê? Porque são estrangeiros, porque são vistos como externos. Isso os força a ficarem juntos. Enquanto suas facções se fragmentam, eles se unificam. Roma, século IV. Generais romanos recrutam godos, vândalos, hunos como federados. Dão a eles terras na fronteira. Pagam a eles para lutar contra outros bárbaros e contra outros romanos. E o que acontece? Essas tribos aprendem a lutar como romanos. Aprendem a usar armamento romano e eventualmente percebem: somos mais fortes que os romanos agora, porque estamos servindo. Alarico, rei dos visigodos, foi treinado pelo exército romano, serviu em campanhas romanas e depois saqueou Roma. China, estados combatentes. Qin começou como mercenário contratado por outros estados. Era usado para lutar guerras que estados ricos não queriam lutar com suas próprias tropas. E durante esse tempo, Qin aprendeu todas as inovações militares de todos os estados, absorveu táticas, absorveu tecnologia. E quando ficou forte o suficiente, conquistou todos. Mesopotâmia. Acadianos eram mercenários tribais, contratados pelas cidades sumérias. Depois tomaram tudo. Império Bizantino. Contratou turcos seljúcidas como mercenários. Depois perdeu a Anatólia inteira para eles. Profit. Jean deixou isso claro. Não é que os mercenários são inerentemente traiçoeiros, é que a estrutura do jogo muda. Quando você convida alguém de fora para lutar suas batalhas internas, você está apostando que pode mantê-los sob controle. Mas controle requer coesão. Requer que todos do seu lado estejam alinhados contra eles.
E você não tem isso. Você está fragmentado. Você está ocupado lutando internamente. Então os mercenários observam. Eles veem facções romanas lutando entre si. Veem recursos sendo desperdiçados em intriga de corte. Veem que o império está morto por dentro, apenas não caiu ainda, e fazem o movimento óbvio. Toda facção que convida mercenários pensa: eu vou usar eles e depois descartá-los. Mas nunca funciona. Porque até você descartar, eles já aprenderam, já cresceram, já perceberam sua fraqueza. E aqui está o ponto que fecha o ciclo. O império convida mercenários porque está fragmentado. E está fragmentado porque está rico. E está rico porque conquistou. E conquistou porque antes era coeso, aberto, energético. O ciclo é mecânico. Não há escape através de intenção. Não há desta vez, faremos diferente. Porque fazer diferente significa não ficar rico, ou ficar rico, e não fragmentar. Mas riqueza cria fragmentação, é estrutural. Então o ciclo continua, para sempre. Agora vamos testar a teoria empiricamente. Jogo mundial. Simulação simples. Você divide pessoas em equipes. Cada equipe representa um país. Você dá a cada equipe recursos, papel, tesoura, régua, cola. Países diferentes recebem recursos diferentes. Estados Unidos recebe tudo. Paquistão recebe nada. Objetivo: criar commodities, triângulos, círculos, quadrados e vender para o Banco Mundial. Quem acumular mais riqueza vence? Parece óbvio quem vai vencer, certo? Estados Unidos tem todos os recursos. Pode produzir tudo imediatamente. Japão e Reino Unido têm quase tudo. Paquistão tem literalmente zero. Você joga por um dia. No final, quem está em primeiro? Estados Unidos. Obviamente. Quem está em segundo? Paquistão. Sempre. Não na maioria das vezes. Sempre. Por quê? Porque Paquistão não tem escolha. Membros da equipe do Paquistão precisam implorar: por favor, posso usar sua régua por 5 minutos? Precisam mentir. Vou te devolver, prometo. Precisam roubar. Enquanto você não está olhando. Precisam trabalhar de graça. Posso trabalhar para vocês em troca de materiais? É humilhante? Sim. Funciona? Sim. Enquanto isso, Estados Unidos está sentado confortavelmente cortando papel. Tem todos os recursos. Então não precisa inovar. Não precisa negociar. Não precisa ser criativo. Só precisa executar o processo óbvio. Resultado: Paquistão desenvolve energia. Trabalha sem parar. Abertura, tenta qualquer estratégia. E coesão. Todos na equipe estão desesperados juntos. Estados Unidos tem baixa energia, confortável, baixa abertura. Por que mudar o que funciona? E até começa a fragmentar internamente. Membros da equipe discutem sobre quem faz o quê. E no final do dia, Paquistão está logo atrás dos Estados Unidos. Às vezes, até supera. Isso é jogo, mas também é história. Professor Jiang usou esse exemplo porque desmonta a ilusão de que recursos determinam resultado. Não determinam, dinâmica determina. Pobreza, força criatividade, riqueza, permite preguiça. E você pode ver isso em escala histórica real. Astecas começaram num pântano, literalmente. Foram colocados lá para morrer. Outros estados disseram: vocês ficam aqui, longe de nós. E o que os astecas fizeram? Transformaram pântano em chinampas, ilhas agrícolas flutuantes. Criaram o sistema de cultivo mais produtivo das Américas e depois conquistaram todos que os colocaram lá. Qin estava em montanhas pobres, longe de rios férteis, longe de rotas comerciais, mas desenvolveu um sistema de irrigação inovador. Mobilizou população inteira, eliminou a aristocracia parasitária e esmagou todos os estados ricos. Roma era uma cidade-estado irrelevante cercada por vizinhos mais ricos e mais avançados. Mas Roma tinha algo: capacidade de absorver derrota e continuar. Perdeu batalhas massivas, Canas, 50.000 mortos num dia. E continuou. Cartago, rica, sofisticada, entrou em debate político interno após vitórias. Roma apenas levantou mais legiões.
O padrão é claro. Pobreza não é desvantagem, pobreza é vantagem. Se você responde com energia, abertura e coesão. Riqueza não é vantagem, riqueza é armadilha, porque cria acomodação, arrogância e fragmentação. Você agora, olhando para a sua vida, você tem recursos? Então está em perigo, porque ter recursos significa que você pode ficar confortável, pode parar de inovar, pode parar de trabalhar duro. Você não tem recursos? Então você tem vantagem, se usar corretamente. O mundo não funciona como nos contaram, não funciona como gostaríamos, funciona por mecânica, e a mecânica é: fome vence conforto. Sempre. Vamos tornar isso pessoal. Vamos tornar isso impossível de ignorar. Você é professor. Você está treinando professores em educação STEM. Você divide eles em 10 equipes. Dá a cada equipe um desafio: construir o carro mais rápido, o avião melhor, a catapulta mais precisa. Fim do primeiro dia, você ranqueia as equipes. Equipe 1 é a melhor. Equipe 10 é a pior. Segundo dia, novo desafio. Quem vence? Equipe 10. Sempre, não na maioria das vezes. Sempre. E equipe 1 cai, despenca. Frequentemente vai para o último lugar. Por quê? Porque equipe 1 passou o dia sendo validada. Somos os melhores, sabemos o que estamos fazendo. Então, no segundo dia, não refletem, não questionam seu método. Não inovam. Porque fariam? Funcionou ontem. Devem apenas repetir. E quando começam a ficar para trás, o que fazem? Culpam o desafio. Este desafio é diferente, não justo. Culpam outras equipes. Eles estão trapaceando. Não culpam a si mesmos. Porque pessoas que vencem não desenvolvem o hábito de reflexão. Equipe 10 passou o dia inteiro sendo humilhada, sendo ridicularizada, sendo forçada a confrontar fracasso. Então, no segundo dia, o que fazem? Refletem. O que fizemos errado? Experimentam. Vamos tentar algo totalmente diferente. Colaboram. Precisamos de todos focados. Alta energia, alta abertura, alta coesão. E vencem. Professor Jiang rodou esse experimento múltiplas vezes, sempre o mesmo resultado. Os últimos tornam-se primeiros. Os primeiros tornam-se últimos. E se você continuar? Terceiro dia, quarto dia, equipe 1 nunca se recupera, continua caindo. Por quê? Porque não sabe o que fez de errado, e mesmo se soubesse, o ego não permite admitir. Então continua repetindo velhos padrões, esperando resultado diferente. Equipe 10 eventualmente também cai, mas leva tempo. E quando cai, outra equipe que estava no fundo sobe. É o ciclo, sempre. E você vê isso na vida. China tem um ditado. Na escola, há 2 alunos que todos odeiam, o melhor e o pior. Por que odeiam o melhor? Porque ele vai se formar e voltar como diretor. Porque odeiam o pior? Porque ele vai se formar e voltar rico, dando palestras sobre sucesso. Melhor aluno, acostumado a ser validado. Nunca precisa questionar. Nunca precisa adaptar. Entra no mercado de trabalho esperando ser reconhecido automaticamente. E quando não é, fica ressentido. Culpa o sistema, fica arrogante. E estagnar. Pior aluno, acostumado a fracasso. Acostumado à adaptação. Acostumado a ser ridicularizado. Entra no mercado de trabalho sem ego. Disposto a aprender. Disposto a trabalhar duro. Disposto a construir relacionamentos porque precisa deles. E, frequentemente, supera o melhor aluno. Não sempre, mas frequentemente o suficiente para ser padrão. Você agora, onde você está? Você é o melhor aluno? Então está em perigo, porque você não desenvolveu o músculo de humildade, não desenvolveu capacidade de admitir erro, e quando o mundo te confrontar, e vai, você não terá ferramentas para adaptar. Você é o pior aluno? Então você tem vantagem. Se usar, se não internalizar a humilhação como identidade, mas como treinamento. A Alemanha perdeu 2 guerras mundiais. Foi destruída, dividida,
humilhada. E hoje, economia mais forte da Europa. Por quê? Porque foi forçada a reconstruir do zero. Foi forçada a refletir. Foi forçada a mudar. Japão foi incendiado. 2 bombas nucleares. Ocupação estrangeira. Humilhação total. E hoje, terceira maior economia do mundo. Por quê? Mesma razão. Israel. Perseguição milenar, culminando no Holocausto. E hoje, superpotência tecnológica e militar. Por quê? Porque não tem escolha, porque está cercado, porque sabe que se perder, morre. Estados Unidos nunca perdeu guerra total em seu próprio território, nunca foi conquistado, nunca foi humilhado e hoje, fragmentado internamente. Elites lutando entre si, infraestrutura degradando, confiança institucional colapsando. China, século de humilhação, guerras civis, fome massiva e depois, crescimento mais rápido da história. Mas agora, rica e começando a fragmentar e estagnar. O ciclo não para, não há exceção, não há, desta vez faremos diferente. Porque fazer diferente exigiria ficar rico e permanecer humilde, ficar poderoso e permanecer coeso. E isso não acontece, nunca aconteceu, nunca vai acontecer. Porque riqueza mata a humildade, poder cria fragmentação, é estrutural, não é falha moral, é mecânica. Então agora você olha ao redor, você olha para o mundo em 2026 e você pergunta, quem vai conquistar quem? A resposta é simples. Olhe para energia, abertura, coesão. Depois olhe para o oposto. Acomodação, arrogância, fragmentação. Estados Unidos. Maior economia do mundo. Maior força militar. Moeda reserva global. E internamente, facções políticas que se odeiam mais do que odeiam qualquer inimigo externo. Elite que extrai renda enquanto infraestrutura apodrece. População fragmentada em tribos ideológicas incapazes de ação coletiva. Baixa energia, baixa abertura, baixa coesão, China. Segunda maior economia, tecnologia avançada e agora rica e começando a estagnar. População envelhecendo, dívida massiva, elite focada em política interna, não em competição externa e o erro fatal. Convidando dependência externa em tecnologia crítica enquanto fragmenta internamente entre facções do partido. Europa, confortável, rica, avançada e completamente dependente de energia externa, de defesa externa, de mercados externos, fragmentada em nações que não confiam umas nas outras, população envelhecida, acomodada, avessa a risco. E quem está com fome? Quem está marginalizado? Quem está coeso? Prof. Jean apontou Alemanha, Japão, Israel. Por razões diferentes, mas mesma dinâmica. Alemanha foi destruída e reconstruiu com humildade. Japão foi incinerado e reconstruiu com foco. Israel está cercado e não tem opção exceto coesão total. Mas há outros. Norte da África, partes da Ásia Central, regiões que são pobres, que são marginalizadas, que são coesas por necessidade. E aqui está a parte que ninguém quer ouvir. Pobreza é vantagem, não moralmente, não em termos de sofrimento humano, mas em termos de dinâmica de poder. Sociedades pobres são forçadas a ser criativas, forçadas a ser abertas, forçadas a trabalhar juntas. Sociedades ricas ficam preguiçosas, ficam arrogantes, fragmentam. Você não precisa acreditar nisso. Você pode olhar para trás, para toda a história humana e ver o padrão. Kim conquista estados combatentes. Macedônia conquista Grécia. Roma conquista Mediterrâneo. Bárbaros conquistam Roma. Mongóis conquistam China. Otomanos conquistam Bizâncio. Sempre os marginais, sempre os famintos. E está acontecendo agora, não em guerra aberta, mas em jogos econômicos, tecnológicos, demográficos. Impérios atuais estão fragmentados internamente, estão convitando mercenários, imigrantes, empresas estrangeiras, capitais externos.
enquanto não conseguem manter coesão interna. E, eventualmente, como sempre, os mercenários perceberão que não precisam dos impérios. Você pode não gostar disso, pode parecer injusto, pode parecer que deveria haver exceção, que tecnologia moderna deveria mudar as regras, que boas intenções deveriam importar. Mas a estrutura não se importa com suas preferências, padrões históricos não se importam com otimismo. Mecânica de poder não se importa com justiça. O mundo funciona assim. Fome vence conforto, humildade vence arrogância, coesão vence fragmentação. Sempre. E se você é parte de um império rico, fragmentado, acomodado, você não está seguro, você está vulnerável. E alguém, em algum lugar marginal, está observando, aprendendo, esperando. Sem aplausos, sem catarse, sem conforto. Apenas o padrão repetindo como sempre repetiu.